Olá, pessoal! Eu escolhi esse bloco que, além de muito lindo, é super fácil de fazer para poder gravar um passo a passo um pouco mais detalhado. Ele é lindo e ele possibilita montagens excepcionais, tanto quando a gente costura um ao lado do outro, como quando a gente costura assim em ponta, em diamante, como a gente costuma dizer. Escolhi demonstrar usando o tecido vermelho e dele nós vamos precisar de 4 quadrados de 10 por 10 centímetros. Para isso eu vou cortar inicialmente uma faixa de 10 centímetros de largura e aí eu alinho a minha régua nessa medida onde indica 10 centímetros com a bordinha ali do tecido. Passo o meu cortador, automaticamente eu já tenho uma faixa de 10 centímetros, o comprimento vai depender da largura do seu tecido. E aí eu viro dessa forma, faço coincidir ali uma das linhas horizontais com a borda do tecido e corto refilando. Refilar significa tirar a rebarba e ao mesmo tempo deixar o tecido no esquadro em relação ali às linhas laterais. Aí repito, a mesma coisa, faço coincidir a linha horizontal e a linha vertical ali alinhada na base e na extremidade e tenho então os quadrados. Vou cortar quantas faixas forem necessárias para cortar as quantidades que eu preciso. Todas as medidas e quantidades estão no documento já disponível, o link está aqui na descrição do vídeo. Por falar nisso, nós vamos também colocar um link para você adquirir os tecidos que eu escolhi com essas cores, seguindo esse padrão de cores que está muito na moda agora. Nós vamos montar quadrados de triângulo perfeito e eu vou montar colocando o tecido azul claro com branco e o azul escuro com branco também. Posso fazer uma linha de ângulo a ângulo e uma costura de cada lado, ou então naquele método que a gente já demonstrou nos blocos anteriores. Se você está chegando agora, assista aos vídeos dessa série de Nos Blocos de Sábado à Noite, porque essa costura está muito bem detalhada em alguns dos vídeos anteriores. Nós vamos colocar 3 quadrados brancos com 3 azuis escuros, 3 quadrados brancos com 3 azul claro, e aí nós vamos montar 6 quadradinhos de triângulo perfeito. Esta forma de montagem é o que a gente chama de bandeirolas, quando a gente faz essa costura que fica a meio centímetro do traço central, costuramos tanto meio centímetro para cima quanto meio centímetro para baixo, e quando eu termino de costurar um, eu já costuro o outro, sem cortar a linha. Dessa forma eu economizo tempo e economizo linha. E aí nós temos o que a gente chama de bandeirola. Eu faço isso com uma costura em uma das laterais dessa linha central e depois separo assim para ficar mais fácil e vou repetir a mesma coisa agora do outro lado da linha que eu fiz no centro, de ângulo a ângulo. Aqui eu já tenho então a segunda costura feita, sempre margem de costura de meio centímetro, e aí eu vou agora com a minha régua cortar exatamente no centro. Se você fez o traço, pode usar a tesoura, como a gente já explicou anteriormente. Se não, se usou aquele método onde a gente marca a base da máquina, nós vamos agora colocar a régua de ângulo a ângulo, virando para ficar mais fácil, para visualizar. A régua fica bem apoiada num ângulo e no outro, e aí a gente corta ao meio e temos então, em cada 2 quadrados costurados juntos, 2 novos quadrados formados por 2 triângulos, que são chamados de quadrados de triângulo perfeito. Aqui a gente vai ver como é que a gente passa ferro. Normalmente a gente dirige a costura para o lado escuro, então esse lado mais escuro fica voltado para cima e a gente só passa o ferro desse jeito para poder então dirigir a costura para o lado certo, passando uma vez só. E aí já tenho todos aqui passados, nós vamos então para a montagem do nosso bloco.
Antes de montar, eu recomendo que se cortem esses biquinhos, né? A gente retira essas pontinhas que ficam da margem de costura e aí nós posicionamos sempre olhando a imagem do bloco para poder montar tudo certinho. Agora, a costura também é agilizada e eu costumo fazer desta forma. Coloco o da esquerda sobre o da direita sobre o da esquerda, dessa forma, e depois eu empilho todos eles na ordem correta. O primeiro em cima do segundo, ambos em cima do terceiro e assim por diante. Sem virar para poder saber que é deste lado que nós vamos costurar todos. Levo para a máquina desse jeito, costuro todos eles e aí eu já tenho aqui novas bandeirolas, só que agora com 2 quadradinhos já costurados juntos. Então vamos abrir para posicionar, né, na posição correta e virar para poder costurar os pares, né, costurar os pares entre si, formando então carreiras. O link para adquirir os tecidos é tialili.com.br/kitbloco. Agora, então, nós vamos juntar dessa forma. Claro que nós podemos separar, e eu até prefiro separar, né, cada partezinha ali, cada dupla, cortando mesmo com a tesoura. E aí, nós vamos repetir a mesma coisa. Colocar o primeiro sobre o segundo, ambos sobre o terceiro e assim por diante, e vamos levar para a máquina para costurar mais uma vez. Isso agiliza muito e é desta forma também que nós procedemos quando nós costuramos os blocos entre si para formar as colchas na hora da montagem do topo. Vamos costurar então? Olhem só como é fácil. É só pegar os que estão direito com direito. Quando a gente repara que é avesso, aí não é o par. O par é quando está direito com direito, então é super fácil. Aqui então já tenho, né, os 4 quadradinhos costurados entre si, as carreiras já estão formadas, separamos cada carreira uma da outra e aí nós vamos costurar. E até aqui tem truque, porque primeiro eu vou costurar a primeira com a segunda e depois eu vou costurar a segunda com a terceira. Depois delas costuradas, nós fazemos uma costura central. Olha que fácil. Vou passar depois de costurado assim, olha, coloca direitinho, coloque alfinetinho para deixar na mesma direção as costurinhas e aí passamos a ferro, juntando já todas as carreiras entre si, já temos o nosso bloquinho montado. Super fácil, né? E não é lindo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho!